Bom, pessoal, nós vamos fazer hoje a demonstração do plano de demonstração número 1, que é sobre trocar disco de serra na serra circular esquadrejadeira, ok? A aplicação a essa operação é adequar o disco ao material a ser cortado. Então, como nós vimos lá na sala de aula, para todo tipo de material que nós formos usinar nesse equipamento, existe um tipo de disco de serra adequado, ok? Seja ele para acabamento, MDF, madeira e assim por diante. O material de apoio que nós vamos utilizar: o pino de trava do eixo, ok? A chave de boca número 41, o disco de serra a ser substituído, ok? Calços de madeira para apoio, para a gente nunca colocar o nosso disco de serra em cima da mesa da máquina ou deixar ele disposto de qualquer forma na minha bancada. E 2 panos para eu fazer a cobertura do disco de serra, para que não aconteça nenhum tipo de corte aí durante a operação dessa demonstração. Então vamos lá. O primeiro passo aí da operação é o que? Condições da máquina e desligar a chave geral. Primeiro passo, então, conferir se a chave geral está desligada. Então vamos lá, as condições. Eu vou dar uma breve olhada na máquina, ver se não tem nada de irregular, ok? Que possa vir a ocasionar algum tipo de acidente, certo? E vou fazer o que? O desligamento da chave geral, que está posicionada no lado oposto ao painel. Aqui a minha chave geral está ligada, o indicador está mostrando aqui, ok? Então eu sempre vou trabalhar com ela desligada, beleza? Segundo passo: destravar e avançar a mesa móvel. Vamos lá então, aqui a minha mesa móvel está travada, eu não consigo movimentar ela. Então, para eu ter acesso ao disco de serra, eu preciso destravar a minha mesa e avançar ela. Só que olha aqui o que acontece, a minha mesa não chega mais do que isso, ela não avança mais do que essa distância. Então existe esse carinha aqui, que serve para quê? Para eu destravar a mesa e permitir que ela avance além do normal. Como que eu faço para fazer esse deslocamento da mesa? Eu retrocedo ela um pouco. A hora que começar a aparecer o pino de destravamento, eu vou pressionar, manter pressionado, e aí sim eu consigo avançar a minha mesa. E aí ela me dá total acesso à área do ferramental de corte aí, do disco de serra. O quarto passo aqui então: abrir a porta de acesso. Ponto-chave: cobrir a serra e o riscador com um pano, evitando acidentes. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Aqui é bem simples, só abrir a nossa portinha, tá bem? Aqui eu já tenho acesso à serra e o riscador. O próximo passo, ele fala o que? Quinto passo: remover a proteção. É essa proteção que ele está falando, da coifa protetora. Então nós vamos destravar a mesma aqui, vou tirar ela e aí o acesso fica mais fácil. Vou deixar ela aqui num cantinho, deitadinha, para não me atrapalhar. E aí nós vamos fazer o que? Vamos pegar os panos que a gente selecionou e vamos cobrir aqui a serra, só para evitar, às vezes, o operador acabar batendo a mão aqui e acabar se cortando, ok? Detalhe: eu não posso colocar o pano de qualquer forma, porque nesse furinho aqui é onde eu faço o travamento do eixo da minha serra. Então eu tenho que deixar ele sempre livre para que eu coloque o pino de trava. Beleza? Vamos dar sequência aqui então. Travar o eixo com o pino é o próximo passo. Então nós vamos pegar a nossa trava do eixo, ok? E nessa furação que a gente tem no tampo da mesa, aqui na parte superior da mesa, nós vamos introduzir o pino até encontrar o eixo que está aqui nessa direção. Dentro desse eixo ele possui uma furação onde eu vou encaixar o pino e evita que a serra continue fazendo esse movimento, girando livremente, tá bom?
Se precisar, nesse primeiro momento, pode tirar o pano para ficar mais fácil de fazer essa rotação. Nunca pegando pela área de corte, ok? Pega aqui, ó, nessa parte do eixo, na porca, aqui na flange, e aí você consegue rotacionar ela até encontrar a furação. Como que eu faço? Posiciono ela bem acima do eixo e vou rotacionando devagar. Olha aqui, ó, já encaixou, certo? Então aqui, ó, a minha serra tá travada, ela não gira mais livremente, ok? Vou cobrir de novo aqui para minimizar os riscos de acidente e vamos para o próximo passo. Passo 7. Soltar o parafuso da trava. Para soltar a porca, girar no sentido da lâmina, ou seja, no sentido horário. Qual que é o sentido da minha lâmina? Sentido horário. Esse parafuso aqui, a rosca do eixo, é uma rosca esquerda. Então o sentido de soltura ou de aperto é o sentido contrário do que vocês estão acostumados. Então é só a gente lembrar o que? Para soltar, eu vou girar no sentido de corte e para apertar, no sentido oposto ao corte. Vamos lá então, chave de boca 41, vou posicionar aqui, certo? Mantenho sempre minha mão segurando a chave aqui, para às vezes se você for fazer muita força, ela não acabar escapando e ocasionar um acidente, certo? Seguro a minha chave aqui e com a outra mão eu faço uma pequena pressão no sentido horário, ok? No caso aqui, já soltou. Vou deixar a minha chave e posso terminar de tirar na mão mesmo. O que eu costumo dizer? Coloca sempre o dedo no meio do eixo e com o outro dedo você vai tirando até que saia essa porca. Por que colocar o dedo aqui no meio? Para evitar que a mesma caia lá para dentro da máquina, tá bom? E aí depois vai ficar um pouquinho mais chato para a gente conseguir pegar essa porca. Retirei a primeira peça então, falta a gente tirar a flange. Então eu tiro ela aqui, ó, e aí eu já tenho acesso ao meu disco de serra. Substituir a lâmina. Apoie a lâmina sempre sobre um calço de madeira. Então vamos lá, nós já soltamos aqui. Vou fazer o que? A retirada da minha lâmina. Com o próprio pano eu posso segurar aqui no canto, põe a mão aqui no meio para não acontecer de tirar e venho removendo a minha lâmina. Assim que ela sai do eixo, eu já coloco o meu dedo aqui no meio para evitar que ela caia lá para dentro também, ok? Quanto menos contato com a nossa mão a lâmina tiver, melhor. Por quê? Para evitar a oxidação da mesma. Então o disco de substituição que a gente vai colocar é esse que nós selecionamos. A lâmina que eu acabei de tirar, eu deixo sobre os calços que eu acabei de pegar, ok? Nunca sobre a mesa. E aí é só fazer a substituição. Reparem no eixo. Aqui dentro, ó, é onde está o pino de trava, ok? E aqui tem um sobressalto onde eu encaixo a minha lâmina, né? O meu disco de serra. Então, o que eu sempre tenho que fazer? Primeiro, verificar o sentido de corte, né? Tem que estar sempre no sentido horário. Se eu colocar ele ao contrário, a hora que eu ligar a máquina e introduzir a minha peça, o que vai estar pegando na madeira vai ser as costas do dente. Ou seja, não vai fazer nenhum corte, né? Ela não vai conseguir cortar e pode ocasionar algum acidente. Então sempre presta atenção no sentido de corte da minha peça. Vou encaixar aqui no eixo, certo? E lembro de encaixar ela aqui, ó, sobre esse ressalto que tem aqui, ó, essa arruela que tem aqui dentro, ok? Feito isso, eu já posso pegar o pano, cobrir ela novamente e vou adicionar a flange e a porca. Lembrando, sentido de rotação, coloca o dedo aqui para evitar que caia lá embaixo. Sentido de aperto ao contrário, anti-horário. Uma vez colocado, é só eu pegar minha chave de boca número 41, vou colocar ela aqui, ó, e dou o aperto. Nono passo, regular o cutelo divisor.
Para fazer a regulagem do cutelo divisor, basta eu soltar esse parafuso e aí eu consigo elevar ou abaixar ele aqui. Como a nossa serra aqui é a mesma medida da outra, eu não vou precisar fazer a regulagem do cutelo divisor. Se eu colocasse um disco de serra com um diâmetro maior, eu iria precisar elevar o mesmo. Ou se eu colocasse um disco de serra com o diâmetro menor, eu iria precisar abaixar ele. No nosso caso, a gente não vai precisar. Caso seja necessário, então, é só eu soltar esse parafuso que eu consigo elevar ou abaixar o meu cutelo, fazendo o quê? Com que ele se aproxime mais do disco ou com que ele se afaste mais do disco. 10º passo, remover o pino de trava do eixo. Bem simples esse passo, né? Basta a gente pegar no nosso pino, puxar ele para cima, pronto. Se a gente rodar aqui, ó, se eu girar, o meu eixo já está livre e minha serra está girando livremente. 11º, fechar a porta de acesso e voltar à mesa móvel. Então aqui eu já posso retirar os panos, certo? Vou fechar a minha porta. Lembre-se sempre de fechar a porta, porque nós temos 2 sensores magnéticos aqui. Se eu não fechar a minha porta, por mais que a emergência esteja liberada, a máquina esteja energizada, a mesma não vai funcionar. Então eu tenho que lembrar sempre de fechar a minha porta aqui, ok? Vou aproveitar que a mesa está lá para frente, já vou colocar a minha proteção aqui, a minha coifa protetora. Bem simples, vou encaixar ela aqui no trilho, vou destravar e avanço ela até lá no final. Depois travo ela novamente, ok? Feito isso, é só nós retrocedermos a mesa, deixar ela travada aqui e está feita a operação. É só eu ligar a máquina e trabalhar normalmente. Beleza, pessoal? Essa então foi a demonstração de como efetuar a troca do disco de serra na serra circular esquadrejadeira. Valeu, até mais!